Turminha, tudo bem? Estamos chegando aqui no canal Santos The Best e eu, Samuel Pereira, venho falar para vocês mais sobre notícias do peixe, com informações de mercado da bola. Eu queria falar sobre Souza, que está praticamente dando adeus ao Santos e vai jogar no futebol inglês. Também vamos falar de um processo que o presidente do Atlético Paranaense pode mover por causa do Cauã Basile. Antes, se inscreva no canal, ativa o sino, você não perde no conteúdo. Se gostar, dá o like, ajuda no engajamento do canal. Então, sem perder tempo, vamos falar do Santos, porque a gente tem algumas novidades, né? Primeiro, falar sobre o Cauã Basile, que teve aquela novela, né? Que ele estava se transferindo para o Atlético Paranaense. Ele foi conhecer as dependências do Furacão, CT do Caju, e aí ele se apresentou lá com o pai dele, que é o seu, digamos assim, o seu empresário, né? E o Petralha, que é o presidente do Atlético, tava de paquitão, né? De paquitão. Todo paquito, porque ele achou que ele tava fechando com o Basile, o Cauã Basile, que é uma das maiores promessas, não só do Santos, mas do futebol brasileiro, para daqui a alguns anos. E aí o Petralha achou que tava tudo certo, ia anunciar o jogador. Só que nos 45 do segundo tempo, mais os acréscimos, o Santos virou o jogo e conseguiu segurar o Cauã Basile. Aí o Petralha ficou pistola e disse que vai tentar mover um processo. Fica só aqui, ó, pra gente ver certinho o final da história. O Cauã Basile, então ele tinha um contrato já praticamente fechado com o Atlético Paranaense. Daí eu fui pegar aqui, ó, o presidente do Atlético Paranaense, o Petralha, se irritou com a traição, que ele diz que é traição, e estuda processar a família do Cauã Basile, jogador do Santos. O staff do garoto de 13 anos chegou a encaminhar acordo com o Furacão, mas acabou acertando a permanência no Peixe. O que tirou o Petralha do sério foi o fato do pai do Cauã ter assinado uma carta de intenção para definir a mudança do garoto para Curitiba. O presidente do Atlético levou o caso para análise jurídica do clube e quer abrir um processo contra o pai do Cauã. As negociações com o Atlético Paranaense, inclusive, ajudaram o Cauã daí a fechar um vantajoso contrato com o Santos. Além dele não ficar lá no Atlético, coisa que o Petralha já dava como certa, ajudou o Cauã a fechar um contrato com o Santos dessa forma aqui, ó. O acordo chegou no valor de 4 milhões de reais. O contrato conta com luvas de mais 1 milhão, então são 5, sendo que Cauã terá um salário inicial de 35 mil, e no último ano o valor sobe para 45 mil. E o Furacão pagaria luvas de 2 milhões ainda, com pagamento de cerca de 45 mil em direitos de imagem ao jovem de 16 anos. Então, a proposta do Furacão era luva para eles, né, para o pai e para o menino, de 2 milhões e 45 mil reais por mês. Aí o Santos deu esse novo chapéu e fez uma proposta, valor de 4 milhões, mais 1 milhão, né, de luvas, e o Cauã vai ganhar um salário de 35 mil, e depois de 45 mil até acabar ali o seu contrato de jogador de formação de base, né? Depois que ele vai poder assinar contratos como jogador profissional. Então, o Santos deu essa invertida no Furacão, e aí o Petralha tá pistola e agora vai processar o pai do Cauã. Vamos ver aí os desdobramentos, mas de fato o Cauã ficou no Santos, ele segue como jogador do Santos, e o Petralha tomou na toba, né? Achou que tava dando chapéu no Santos. O Petralha, que vive falando mal do Santos, quer, né? Ele quer, na verdade, ele queria ser o Santos. O Petralha gostaria que o Atlético fosse o Santos, mas não é, certo? Então o Petralha, que não gosta do Santos, estava tentando levar o Cauã Basile, e aí tomou um chapéu, e agora ele disse que vai processar o pai do menino, beleza? Essa que foi o término da história. Agora, falando de possíveis contratações, reforços do mercado da bola, eu queria falar exclusivamente agora nesse vídeo sobre o Souza, que eu já falei aqui no canal, né? O Santos tem uma proposta do Tottenham oficial. Primeiro chegou 10 milhões de euros, o Santos recusou, depois o Tottenham aumentou para 15 milhões de euros, e agora a notícia que vem do Fabrício Romano, que é um jornalista que cobre o mercado da bola, e outros, inclusive do mercado de Londres, é que o Chelsea, o Tottenham acertou praticamente a contratação do Souza. Só aguarda agora finalizar a negociação com o Santos, porque é o seguinte aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês verem, ó, tá aqui, ó, ele colocou aqui, ó, Fabrício Romano, o Tottenham, tá em inglês aqui, né, mas daí
eu já fui aqui e peguei aqui para a gente ver, né? O Tottenham chegou a um acordo sobre os termos pessoais com o lateral esquerdo brasileiro Souza, visando uma possível transferência. As negociações com o Santos estão em andamento e uma nova proposta é esperada em breve, embora os detalhes ainda não tenham sido divulgados. Então não foi divulgados os detalhes, mas ele colocou aqui, ó, tá em inglês, a gente traduziu para vocês, que o Tottenham já acertou com o Souza, com o staff do Souza, e agora eles querem acertar com o Santos para poder finalizar o negócio. O que falta, só os detalhes, eu vou falar para vocês aqui. Primeiro, o Santos quer vender o Souza e tentar o máximo possível receber meio que a vista do Tottenham, vai ser a forma de pagamento que vai destravar ainda mais a negociação. Outra coisa, o Santos tenta também ficar com uma porcentagem de uma futura venda do Souza para outro mercado europeu ali, que o Tottenham faça alguma venda. E aí o Santos vai bater o martelo. O Tottenham deverá fechar essa contratação em 17 milhões de euros. O Santos ainda tenta um pouco mais, tenta chegar a 18 ou a 20, mas a negociação deverá girar em torno dos 17 milhões de reais só para os 75% que o Santos tem direito do jogador, beleza? Aí o Santos vai bater o martelo e vai finalizar, e o Souza praticamente vai dar adeus, o menino da Vila, muito potencial, muita técnica. Eu acho que o Santos deveria segurar mais, mas um clube que precisa de dinheiro, isso aí vai dar mais de 100 milhões de reais, vai dar uma ajuda muito forte para o Santos segurar as contas aí do clube, né? E acho que infelizmente hoje o Santos depende disso, de vender jogadores, como vai acontecer com o Souza, pode acontecer com o Brazão, pode acontecer com o Robinho Júnior, com outros jogadores do elenco, porque o Santos precisa vender atletas, beleza? Então é isso aí, um forte abraço, fica com Deus. Se gostar do vídeo, dá o like, a gente volta com muito mais aqui no canal.